Existe uma diferença, contudo, entre um conselho e uma opinião, ou o eu acho. Observe, a opinião é algo que nós poderíamos traduzir como algo bem mais barato do que um conselho, algo mais de menos valia do que literalmente um conselho. E sempre é mais fácil para a pessoa opinar do que aconselhar. Porque, observe, uma opinião não depende da vida da pessoa, se ela vive aquilo ou deixa de viver, é a sua opinião. E toda pessoa é livre para manifestar a sua opinião. Mas um conselho, ele deve ser filtrado. E eu vou tomar aqui algumas coisas para vos ajudar a filtrar esses conselhos. Observe, primeiro ponto aqui que eu gostaria de passar aos irmãos. Primeiro ponto, veja se aquele conselheiro é bem-sucedido naquela matéria que ele está te aconselhando. Observe se a pessoa que está dando aquele conselho, ela mesma desenvolveu em si ou ela tem frutos que respaldem o seu conselho acerca de determinado assunto. Seja isso nos negócios, seja na família, seja na sua fé, os jovens na escola, o que for, observe aquele conselheiro. Eu lembro-me de uma certa oportunidade que eu estava conversando com uma certa mulher e eles estavam tendo um problema de relacionamento e eram nossos conhecidos e eu estava conversando com ela e ela disse que ela tinha tido o projeto, o plano dela era se divorciar, porque as amigas delas, todas elas estavam dando o mesmo conselho para ela, conversava com uma, expunha a situação, conversava com outra, expunha a situação. O primeiro ponto é que ela não deveria estar expondo as suas particularidades do seu casamento, o problema que estava passando para com as suas amigas. Não se faz dessa forma. Eu digo isso porque, inteirado do assunto, eram coisas corriqueiras que facilmente poderiam ser evitadas ou poderiam ser vencidas. Mas, aonde eu gostaria de chegar era aqui. Eu fiz uma pergunta para ela, eu disse: essas suas amigas, você conhece a família delas? Você conhece as famílias, conhece os maridos, conhece a casa delas, como elas vivem? A mulher parou, baixou a cabeça, regalou os olhos e disse para mim: olha, todas elas são separadas. Creio que eram três amigas que estavam dando para ela o mesmo conselho. Eu disse para ela: então isso é um sinal para você. Como é que você vai tomar um conselho sobre a sua família de alguém que não tem fruto para te apresentar? A não ser que seja da seguinte forma: nós não estamos aqui condenando quem teve algum acidente no caminho, familiar ou o que for, não. Mas a não ser que aquele conselho venha baseado no que aquela pessoa experimentou, tomando aquele tipo de atitude, e ela diga para você: olha, irmã, tenha mais calma, não vá por aí, porque eu agi dessa forma e me prejudiquei, aí sim. Agora, se é aquela coisa, como no caso aqui, simplesmente jogando aquele conselho, assim mais voltado para um desgaste do que para um alicerçamento, deva ser filtrado. Então, o primeiro filtro é: observe se aquele conselheiro ou conselheira é bem-sucedido no ponto que ele está te aconselhando. Se não é uma pessoa vulnerável exatamente no ponto que está te aconselhando. Imagina você, uma pessoa vulnerável, por exemplo, na fé. Hoje está de pé, amanhã está desviado, daqui a pouco vem de novo para a igreja, daqui a pouco está desviado e ele vai te aconselhar como que você deva caminhar diante de Deus. Você tem que ter cuidado com este primeiro ponto. Observe aqui algo mais que eu gostaria de colocar. Em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 3, também uma escritura bastante conhecida. Aqui o apóstolo São Paulo, ele está falando a Tito sobre as mulheres mais velhas que deveriam aconselhar as mais novas, ensinar as mais novas.
Mas observe você, que não era somente por serem mais velhas que elas iriam aconselhar. Mas aqui está escrito assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, essa palavra grave quer dizer que tenha peso, né? Prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. Aí diz: as mulheres idosas ou as mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. E então ele diz: para que ensinem as mulheres mais velhas, as mais novas, a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então observe, não era somente por elas serem mais velhas, mas Paulo diz que elas sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não vamos dizer intrigueira, vivendo de casa em casa, mas que a sua vida seja uma vida equilibrada, que tenha bom testemunho, para que assim, disse ele, possam ensinar as mais novas, quer dizer, aconselhar as mais novas. Então observe, aqui um primeiro filtro, observe se aquele conselheiro ou conselheira é bem-sucedido naquela matéria que ele vai te aconselhar.